Shalom, shalom, Deus abençoe, mais um dia de aula na presença do Senhor, que seja seu dia seja abençoado, seja um dia bom, um dia cheio da presença de Deus, um dia onde nós verdadeiramente cultuemos o nosso Deus, gastemos tempo em adoração, em buscar a tua presença, a sua face, e fazermos todas as coisas revestidos no nosso Deus, amém? Shalom, irmã Feli, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, amados, Shalom, irmãos, bom dia, Deus abençoe. Glória a Deus. Hoje está difícil. Tudo certo. Amém. Estou acelerado, né? Então, amados, aqui. Ontem nós falamos a respeito de nós entrarmos num lugar onde temos confiança e convicção naquilo que o Senhor tem nos dado, de quem somos, quem verdadeiramente somos. Eu não sei se você passou por algum desafio ontem, de se manter naquilo que o Senhor falou a teu respeito ontem. Eu passei os meus desafios. E um deles, como eu falei, eu estou entrando num lugar novo de alimentação, legumes e alguns chás e umas coisas lá que o Senhor falou comigo. E o adversário, ele quer sempre trazer aquela condenação. Então, na hora de procurar o alimento, eu falo, nossa, mas não tem isso, não tem aquilo. E aí ele já vem com aquela voz astuta de condenação e fala, mas você vai querer isso? Isso não é que Deus mandou, não é? Às vezes é só uma tentação chegando a nós, mas eu posso usar a palavra de Deus para falar para ele, falar para trás de mim, se só tem isso para me falar, eu estou num processo de transição, não vou comer nada que Deus falou para eu não comer, eu estou tranquila com meu Deus, Deus está trabalhando comigo. E assim ele tem que se ausentar. Então, em nome de Jesus, pratique o que você aprende. Amém? Em nome de Jesus, nós precisamos praticar o que aprendemos. Então, hoje é dia de nós nos levantarmos, em nome de Jesus, cada vez mais falar, Senhor, eu tenho muitas coisas para fazer. Sabe, amados, quando Tobias e Sanbalat se apresentaram diante de Neemias, falando para Neemias, desce, vem aqui conversar com a gente tem umas instruções para te dar, a gente tem algumas coisas para falar para você. Neemias falou para ele, estou fazendo uma grande obra, pelo que eu não vou descer. É disso que Deus está falando para você e para mim. Você e eu estamos num processo de fazer grandes obras ao Senhor, dentro de nós mesmos, ao nosso redor, para influenciarmos todos aqueles que Deus colocar no nosso caminho, pelo Espírito de Deus. Então, precisamos ter um posicionamento de acordo com aquilo que Deus falou. Quando Satanás te chamar para descer do lugar alto onde o Pai colocou a sua vida e a minha vida, nós vamos falar para ele, eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou descer no seu nível para falar com você, eu vou continuar nesse lugar alto. Amém? Em nome de Jesus. Então, tendo colocado essa parte, amados, então vamos falar. Sim. Vamos ser rapidinho, deixa eu falar um negócio. Amém. Um pouquinho do que estava falando antes e agora mais o que está falando agora, nós temos caído em alguns erros porque, assim, a gente, às vezes é mais fácil a gente não fazer alguma coisa que a gente fala assim, não está na palavra. Beleza. Mas o nosso maior desafio, para mim, porque o que não está na palavra, aí a gente já tem que estar bem enganado mesmo, não ter conhecimento, não ter orientação, já vai uma coisa mais longe. Mas o problema é o que está na palavra. E aí o que acontece? A gente confunde o que está na palavra ou como aplicar o que está na palavra. Então, às vezes, está na palavra, mas você não tem uma palavra para fazer. Você não tem uma palavra para pôr aquilo em prática. Ou seja, Deus não mandou você fazer isso. Mas está escrito, mas não é para você, pelo menos naquele momento. É para fazer, mas não é para você estar fazendo. É para ser feito, mas não é por você. Saul, ele achou que ele podia, ele mesmo, sacrificar, estava na palavra. Era para fazer, só que não era para ele. Sim. Ele tinha que esperar o sacerdote voltar para fazer o que tinha que ser feito, que estava na palavra, mas não para ele fazer. Ele tinha uma função, o sacerdote tinha outra função. Sim. Então, de repente, está na palavra, mas não é para você. E às vezes está na palavra, mas nós estamos fazendo justamente o quê? Removendo e colocando as coisas como se aquilo funcionasse. E aquilo funciona através de Jesus Cristo. Então, todas as práticas aí, essas festas, tudo que nós temos feito, Páscoa, agora Pentecostes, que eu estou começando a aprender isso agora, isso é um mundo muito novo para mim. Sim. O que eu tenho entendido na essência para a minha vida, tudo isso é uma bênção? Tudo isso é de Deus, mas pelo amor de Deus, não remova Jesus Cristo disso. Sim. Se ele não estiver operando nas festas, nada vai acontecer. É verdade. Faremos coisas ritualísticas, coisas que estão na palavra, que são para ser feitas, mas removemos Jesus. E como que nós removemos Jesus? Achando que
fazer essa festa, comer isso, fazer esse negócio, esse ritual, pronto, agora deu tudo certo. E não vai ser assim. Sim. Esse ritual, esse procedimento, essa obediência àquilo que são as festas, está encaixada exatamente naquilo que Cristo espera que façamos, crendo que é Ele que opera tudo em todos. Então não é porque está na palavra que é para você. Não é porque está na palavra que é para mim. Se eu for fazer algo que está na palavra que é para o outro, eu não tenho essência. E estou enganado do mesmo jeito. Mas está escrito, pastor, mas não é para você, irmão. Mas Deus mandou quem? Em que tempo? De que jeito? Que hora? Então tem um monte de desdobramento para fazer, porque senão nós vamos ficar igual o povo que estava saindo do Egito quando passou no Mar Vermelho. O povo passou. Abriu-se um caminho naquele mar. Sim. Todo mundo passou, foi embora, estava lá do outro lado. Os egípcios começaram a vir e passar também. Cavalo, faraó, soldados. E o caminho começou a se incomodar com aquela presença, porque o caminho, que é o próprio Cristo que se estendeu naquele mar para que o povo de Deus passasse, aquele caminho, quando começou a ser pisado pelos cavalos egípcios e pelo faraó e pelos soldados do Egito, não tinha identificação com ele. O caminho começou a se levantar. Sim. E o caminho se levantando, o mar fecha. Então, se a gente pisar no caminho, que é a própria palavra, a própria essência de Cristo, mas sem ele mandar, não terá identificação e ele vai se levantar. É verdade. Nós só podemos andar no caminho que é Cristo quando estivermos autorizados para andar em algumas coisas. Tem coisas que são básicas, mas tem coisas que precisamos esperar uma ordenança específica. Isso é para você. Faça dessa maneira. Sim. Então, não entre em nada que Deus não te mandar. Porque eu não, por exemplo, quinta-feira agora, nós temos culto. Sim. Não presencial, mas eu poderia fazer uma mesa, mas eu não tenho conhecimento para isso ainda. Sim. Seria uma coisa só... Um ritual mesmo. É um ritual, mas uma coisa artificial. Isso. Algo que eu iria fazer porque o apóstolo está falando, porque agora eu estou aprendendo, porque alguns irmãos têm entendimento e têm ensinado, mas não é para mim. Então não adianta eu querer pisar nesse caminho, porque não vai ter identificação. Ah, mas o pastor não crê nisso? Creio. Estou aprendendo e estou crendo, mas ainda não tenho essência formada dentro de mim o suficiente para fazer isso na minha igreja, junto com os irmãos que têm menos conhecimento ainda. Sim. Que nunca ouviram nem... Tem gente na igreja nossa que nunca ouviu nem falar disso. Porque eu estou aprendendo agora, a pastora Pá já aprende há algum tempo, mas essa palavra ainda não é pregada na nossa igreja. Não. Esse ensino ainda não tem na nossa igreja, porque nós estamos sendo formados nisso. Sim. Então, para com essa empolgação barata de ouvir uma coisa e sair reproduzindo, ouvir uma coisa e sair fazendo. Sim. Aqueles papagaios de Jesus não sabem nem o que está fazendo. Sim. E aí depois se arrebenta todo, é questionado, não tem resposta, passa vergonha. Por quê? Porque não tem essência construída. Então, esperar realmente Deus estar formando dentro de nós uma realidade. Porque duas palavras que eu falar aqui, uma pergunta que o irmão me fizer no final do culto, eu não sei responder. Sim. Eu vou ter que falar para ele, cara, eu vou perguntar para o apóstolo, eu vou ler, eu vou estudar, depois eu te falo. Ah, então o pastor está se guardando para não passar vergonha. Não, eu estou me guardando para não tentar passar algo que eu não tenho. Sim. Eu estou me guardando de não querer passar para as minhas ovelhas algo que eu não sou. Eu estou me guardando de não pregar um Cristo que eu não conheço. Eu estou me guardando de não levar uma palavra que eu não tenho dentro de mim revelada. Então não vai adiantar nada. Então não coloque. Então, qual está sendo a batalha do apóstolo? Gente, pelo amor de Deus, isso aqui não está na palavra. Isso aqui está na palavra, mas não é para você agora, não é esse tempo, não é desse jeito. Então ele está se matando para nos ensinar a fugir dos enganos, tanto do que está na palavra, tanto do que não está na palavra. Verdade, Jesus. E precisamos aprender isso urgente, porque o grau de engano vai se intensificar muito. Jesus. A palavra de Deus diz que nos últimos dias até os eleitos, Deus. até nós, até a igreja, Meu Deus. seria enganada. Nós nos perderíamos. Senhor Jesus. E de coisas que estão na palavra. Coisas que estão anotadas ali. Não, está escrito aqui, pastor. Ó o versículo. Mas não é para você, irmão. Que essência você tem disso? O que você conhece disso de verdade?
Então, que nós nos guardemos no amor de Deus para não remover Cristo daquilo que realmente tá na palavra, mas ele não está ali. Porque nós nem sabemos como ele funciona naquele lugar. Sim. Você tem que saber como aquilo funciona. Eu tenho falado para os irmãos aqui que eu estou numa guerra e preciso começar a mexer nesses negócios aqui. Mas eu não sei nem como isso funciona. Jesus. Então, o processo agora que eu vou ter que começar do zero, mas Deus tem falado comigo. Aleluia. E eu vou começar. Eu estou orando para o Senhor me dar graça para eu entrar. Para eu sentar com a minha esposa e falar, bom, agora me ensina, vai, como que eu entro nisso, como que eu saio daquilo. Quando enrosca no meio do caminho, como que eu faço? Porque é horrível. Quando está aqui no meio da transmissão, alguém escreve assim, não tem som, pastora? Eu gelo por dentro. Falei, meu Deus, se fosse eu, o que eu ia fazer? Porque eu não domino, não sei o que está acontecendo. E ela fala, ai meu Deus do céu. Aí ela vai lá, clica no negócio, clica no outro, clica no outro. Deu certo? Graças a Deus. Mas se eu estiver no comando, se eu estiver sozinho aqui, vão escrever, não tem som, pastor. Aí eu vou falar o que para você? Problema seu, irmão, não escuta. Interpreta aí, faz leitura labial. Entendeu? Eu não vou poder falar isso, eu vou ter que me virar aqui. Então há um pânico dentro de mim de começar esse processo, porque para mim é muito difícil. Mas nós vamos ter que nos dobrar para aprender. Agora, enquanto eu não aprender, não adianta eu querer falar, nossa, eu vou fazer isso. Não, eu não sou isso, eu não entendo do que está funcionando, de como aquilo funciona. Não é para mim. É para mim, mas quando eu aprender. Jesus. Então, o que eu posso ter falado isso aí, cara, isso aí existe, é para nós, mas você sabe o que você está fazendo? Você sabe onde você está entrando? Você sabe aonde você vai mexer? Ontem mesmo eu comecei a conversar com uma pessoa, a pessoa estava num nível de entendimento, que ela ia fazer algo, estava muito firme já. E o que foi muito bonito dessa pessoa, porque geralmente, o que acontece, né? Muitas pessoas, elas procuram o aconselhamento. Elas procuram, que nem a pessoa escreveu lá para mim, precisam de um direcionamento. Beleza, falei, pode me ligar. Ligou, conversou, falou. No final, eu falei, ó, é isso, isso e isso. Aí a pessoa falou assim, pastor, eu vou recuar. Aleluia. Eu não tinha entendimento da onde eu estava entrando. Eu vou começar um pouco mais baixo. O mesmo projeto, mas eu vou descer uns degraus. Aleluia. Então a pessoa de verdade veio atrás de um direcionamento. Sim. Porque muitas vezes você atende uma pessoa, mas ela já sabe o que ela vai fazer. Ela não veio atrás de uma direção, ela veio atrás de um aval. Se você me conta a tua história, o teu projeto que você quer fazer, e eu assino embaixo, beleza, deu tudo certinho, obrigado, pastor, glória a Deus, é de Deus mesmo, tamo junto. Mas se eu não assino embaixo e levanto os pontos que eu creio que não seja, a pessoa vai e faz aquilo que ela quer. Então ela não queria um direcionamento. Ela queria um avalista, um cúmplice, um parceiro. E a gente não vai poder ser parceiro de tudo que a pessoa apresentar. Sim. Porque, de repente, não é para ela, naquele momento. Eu creio na chamada dessa pessoa. Só que não é o momento da pessoa. É um pouco mais para frente. Aleluia. Então, a pessoa vai chegar aonde ela tinha projetado que seria para essa semana? Vai. Aleluia. Vai até passar daquele ponto que ela projetou. Aleluia. Só que daqui a um tempinho. Talvez daqui 6 meses, talvez daqui 1 ano. Então, se você está atrás de um direcionamento, você está nessa escola para aprender, de verdade, então nós vamos ter humildade para falar, eu vou aplicar isso aqui da forma que estão me ensinando, porque senão você fica por sua conta e risco. Verdade. Você não precisa levantar cedo, já que você tem tempo, se estivesse dormindo agora. Para ficar aqui até 9h15, para não obedecer nada, para não querer nada, para fazer tudo do jeito que você já ia fazer, fica dormindo, irmão. Fica cobertinho lá, quietinho, faz um café quentinho, tome, deita e dorme. Vai ser muito melhor, porque sabe o grande prejuízo da gente se expor a isso e depois não obedecer? Porque a ignorância é removida. Sim. E quando a ignorância é removida, Deus, ele começa, então, a te ver da forma que você tem de esclarecimento agora. E isso é um risco muito grande. Sim. Porque, de alguma forma, a ignorância nos protege. Porque se Deus não leva em conta o tempo de ignorância, ser ignorante não é tão ruim assim, para quem não quer mudança. Então é melhor ficar deitado tomando café, sou ignorante nessa área, beleza? Agora, depois que você vem aqui na aula, depois que você assiste ao pós, depois você vai no seu culto, depois você faz as coisas, e a ignorância é removida, aí toma cuidado, porque aí, agora você já sabe.
É igual o filhinho que põe a mão no negócio e fala para si, não mexe nisso daí. Tá avisado. A primeira vez eu não posso fazer nada. Meu filho mesmo, ele levou a mão no controle uma vez na casa da minha avó, eu falei, não põe a mão aí. Tinha de 2 para 3 anos. Aí meu pai, deixa que é bonitinho. Eu falei, você fala deixa que é bonitinho agora, que tem 2 anos. Daqui 1 ano você vai estar falando, não tem educação nenhuma, porque é o que meu pai iria falar. Sim. Na próxima vez que ele levou a mão no controle, só aqui, ó. Bastou, irmãos. Ai, meu filho não obedece, é lógico, você não corrige. Ai, meu neto não obedece, é lógico, você não ensina. Esses dias eu estive com uma criança e em 40 minutos que eu fiquei com essa criança, foi mudado o ambiente espiritual da vida dela. É verdade. O lugar que eu estava, aí ainda falou assim, nossa, virou outra criança quando eu estava com você. Porque eu impus limite para ela. Deus. Sem bater, sem gritar, sem nada, só ensinando. Mas o pai e a mãe não ensinam, deixa. A gente estava brincando, eu falei, não, cara, agora peraí. Tem 6 anos a criança. Eu falei, não, agora é a sua vez, depois é a vez dela, depois a minha. Joga suas bolinhas agora. Jogou, ele que. Falei, não, calma, agora é ela. Ele encostou. Uma vez só que ensinou. Sem grito, sem bater, sem ameaça, sem nada. Jesus. Brincamos quase 1 hora. Sem problema nenhum. Então, pastor, não sei o que eu faço com meu filho. Corrige. Tapinha no bumbum. Põe de castigo. Tira alguma coisa que ele gosta. Eu morro de dó. É mesmo? Quando ele crescer um pouquinho, que aí você perder totalmente o domínio, onde não dá mais para pôr de castigo, nem dar tapinha no bombom e no bumbum e nem tirar nada da mão dele, aí você vai ter dó mesmo, do mundo que ele vai entrar. Verdade, Jesus. Então, por favor, corrige o teu filho. Ensina o teu neto. Faça com que ele entenda que aquilo lá para ele é prejudicial. Então, quando a ignorância é removida e nós não obedecemos, temos um prejuízo muito grande. Teve gente na minha família que depois que foi removida a ignorância, que nós sentamos e explicamos, algumas outras pessoas explicaram alguns princípios da palavra, nunca mais essa pessoa conseguiu aprumar na vida. Ficou batendo a cabeça até morrer. Verdade. Meu pai. Depois que foi removida a ignorância da vida dele, nunca mais ele aprumou na vida. Nunca teve uma vida, sempre foi uma vida complicada nessa parte. De finança, quebra, levanta, vai e vem. Mas depois que a ignorância fala, pai, o negócio é isso aqui, ó. Tem maldição hereditária, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Não acreditou, não quis. Depois daquilo, nunca mais ele conseguiu fazer nada. Morreu dependendo da segunda esposa para comer. Só não virou andarilho espiritualmente, só não virou andarilho na essência porque tinha alguém para bancar ele. Infelizmente, um homem cheio de capacidade, cheio de visão, um excelente profissional, mas não quis se submeter a princípios básicos espirituais, a ignorância foi removida e ele não quis saber disso. E ficou travado naquele lugar. Sim. Então, toma cuidado, porque a ignorância, quando ela é removida, ela precisa ser aplicada ao ensinamento. O que nós aprendemos precisa ser colocado em prática, senão nós vamos se enrolar com isso aí. Verdade, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Quarta-feira tá da hora. Glória. Amados, eu quero explicar uma coisa. Sempre que a presença de Deus se manifesta, ela traz juízo. Veja lá em 1 Samuel, capítulo 4, até o 6. A presença de Deus, ela se manifesta. Quando ela se manifesta, ela traz um juízo. Juízo para arrependimento. Juízo para alinhamento. E se há arrependimento, nós prosseguimos e o Senhor nos abençoa. Mas se o coração se endurece, aí, amados, nós chamamos a maldição. Então, é disso que o pastor está falando. Se nós estamos chegando aqui ao entendimento que nós não somos papagaios, nós precisamos rever os nossos conceitos. Sabe? Aquele entusiasmo, aquela manifestação de que, então já chegou, eu vou aplicar. Por favor, tenha cuidado, porque estamos mexendo com coisas espirituais. Então, se você não tem entendimento para fazer o seu Pentecostes, a maneira que Deus, no caso, gostaria que você fizesse, seja simples. Seja simples na aplicação da sua fé. Nós temos ainda 2 dias para nós aprendermos um pouco, Senhor, onde o Cristo vivo se revela aqui? E eu vou fazer dentro da revelação que o Senhor me dá. A palavra está aí, o princípio da palavra está aí, mas onde eu posso me encaixar? E faça a sua celebração com sabedoria, com simplicidade. O apóstolo falou que é para se alegrar. Eu tenho esse conceito no meu coração, que eu posso me alegrar. Eu sirvo ao Senhor com alegria, então faça isso.
Faça isso, sirva o teu Senhor com alegria. Ah, mas Pentecostes, eu acho que... Então, não faça nada no achismo. Faça aquilo que Deus puser no teu coração, com simplicidade. Deus espera que você comece. E é como a criança, ela começa gatinhando, depois ela vai crescendo, depois ela vai colocando um pezinho, depois do outro, ela solta, e daqui a pouco ela está correndo. Deus não está esperando que você faça um Pentecoste. Uau! Ele não vai ficar impressionado. O seu Pentecoste, o meu Pentecostes, uau! Ele vai ficar impressionado conosco quando nós aplicarmos a fé que nós já temos no nosso coração. A palavra de Deus diz, Paulo explicando para nós, viva de acordo com aquilo que você já conquistou. Então, o que você conquistou de toda essa realidade espiritual? Lembrando aqui de um rapaz, amados, que ele era aprendiz de profeta, ele estava debaixo da cobertura de Eliseu, e ele tinha que levar um recado para Jeú, que seria rei sobre Israel. Sim, sobre o povo de Deus. E aí, o que aconteceu? Esse profeta, ele recebeu uma instrução de Eliseu, mas a palavra cresceu no coração desse profeta, desse aprendiz de profeta. E chegou lá, ele trouxe todos os direcionamentos que o Eliseu deu para ele, mas aquilo que Deus segredou ao coração dele. É disso que o pastor está falando. Tenha uma intimidade com Deus, porque não somos um papagaio. E ele trouxe essa pregação e falou, você não é um papagaio. Ou seja, você não é aquilo que você lê no livro, o que você quer, às vezes, colocar dentro de você de uma maneira, como que eu posso dizer, impositiva, sem o Espírito Santo trabalhando, como ele diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, tudo aquilo que está sendo falado aqui, todos os princípios que estão sendo falados nessas escolas, então o que nós precisamos entender, amados, que tudo isso será pelo poder do Espírito de Deus, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, nós vamos pedindo ao Espírito Santo de Deus e vamos nos posicionando. Shalom, Márcia. Vamos nos posicionando nas realidades espirituais das quais ele conquista dentro de nós, com simplicidade, com sabedoria, com fé, em temor e em amor. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. A irmã escreveu aqui agora há pouco, seu fardo é leve, o jugo é suave. Eu ouvi uma pregação quando eu estava naquela situação braba, mas braba, não é nem brava, é braba, é braba. Mas eu estava ouvindo as coisas, eu estava indo atrás de alguma coisa, e eu ouvi uma pregação do pastor Alejandro Bulhões, e ele fala dessa palavra. E o entendimento que ele trouxe dessa palavra, quando eu acabei de ouvir essa palavra, eu fiz essa oração. E o meu filho fala até hoje assim, pai, aquela oração, naquela palavra, começou a mudar a tua vida. Foi dali para frente. Então, o que ele explica dessa palavra? Ele fala que vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porém sobre vós o meu jugo que é leve, o meu fardo que é suave, ao contrário, na verdade. Então, o que acontece? Quando a gente vai até ele, nós estamos com um jugo muito pesado, um fardo muito pesado, um jugo que não está suave. Sim. E ele fala, troca comigo. E nós caímos num grande erro de acharmos que nós vamos entregar esse jugo e esse fardo, vamos pegar um levinho e um suave e vamos viver numa boa, tranquilo, livre, leve e solto. Porque essa é a ilusão do crente. Isso é o que o crente busca. Eu quero uma vida light, diet, soft. Tranquilo. Um monte de palavra em inglês que a gente não sabe nem o que significa, mas que a gente quer, que deve ser bom. Beleza. Aí ele fala assim, quando você fala isso com Jesus de verdade, quando a terra era arada, tinha um boi manso, tinha um boi velho, um boi que estava acostumado a trabalhar e a arar a terra. Quando chegava um boi novo, um boi bravo, um boi que não obedecia, o que faziam para domar aquele boi, para adestrar aquele boi novo? Amarra o boi novo no mesmo carro do boi velho. E aí coloca para arar a terra. Aí o boi velho, ele vai naquela toada. Ele sabe o que ele está fazendo. E o boi novo começa a se bater. Mas ele está amarrado ali. E o boi velho não para, o boi velho vai. E aí o boi velho fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados, boi novo. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu vou puxar, a força maior eu faço. Cristo está falando, a força maior eu estou fazendo, mas você não vai sair daqui do meu lado. Você vai ter que puxar esse negócio comigo, pulando, sapateando, berrando, urrando. Eu vou te puxar. Aleluia. Então eu falei, eu quero esse negócio aí. Eu quero esse negócio aí. Eu vou ser esse boi bravo aí que eu vou me amarrar em Jesus. Eu falei, então tá aqui, eu vou me amarrar.
E aí ele começou a puxar, irmão. E tá puxando até agora. Então, o fardo é leve, o jugo é suave, só que você vai pular e ele vai te arrastar, porque o boi velho, ele não para mais. O boi velho, que é o Cristo, ele sabe o que ele tem que fazer e nada para ele. Ele não desanima, ele não cansa, ele não desobedece, ele não olha para trás, ele vai arrastar. E você está amarrado a ele. Então, pelo amor de Deus, não faça essa oração se você não tiver afim, porque depois vai ter problema. Mas eu fiz essa oração e dali para frente eu tenho visto dia a dia, junto com outras coisas e outras palavras, Jesus me arrastando. Vamos. Ah, mas vou parar, vou pular. Você não vai. Não tem mais opção para você, você quer saber. Agora você. E agora, o que você percebe com a caminhada? Que você vai entrando no ritmo do boi velho, do boi manso, do boi sábio. Porque já tem que fazer força mesmo. Para que ficar se debatendo? Vai gastar uma energia onde não vai ter fruto nenhum. Então, concentra a tua energia em puxar o arado. Já é difícil puxar o arado. Concentra a tua energia nisso. Sim. Vai puxando e fica tranquilo. Faz a volta certinho, sem querer ir para outro lugar, vai para lá. E é um trabalho pesado. É sol, é terra, é aquelas pedras que pega, que joga o arado lá para cima e volta e faz aquele... Mas você tem que continuar. Sim. Então, estar atrelado ao boi velho é uma segurança, mas também é um desafio. Sim. É um desafio, porque nós temos que continuar. E ele vai, então, nos puxando. Lógico que ele tem uma cautela, né? Lógico que ele tem um respeito. Lógico que ele tem um amor. Sim. Porque se Jacó, que era Jacó, quando Esaú ofereceu para ele, falou assim, vamos com a gente. E ele falou assim para Esaú, falou, rapaz, muito obrigado. O que eu precisava era achar graça diante dos teus olhos, ou seja, o que eu precisava era estar vivo depois de me encontrar com você, porque eu tinha certeza que você ia me matar. Então, isso já aconteceu. Agora você está com 400 soldados, né? Quer dizer que Esaú não veio com muita brincadeira para o lado de Jacó, veio para matar mesmo. Mas graças a Deus que Esaú não encontrou mais Jacó, encontrou Israel. Falou, cara, me dá um abraço, me dá um beijo, vai em paz, porque se eu andar no ritmo dos teus soldados, eu vou matar as minhas ovelhas, as minhas vacas, as minhas crianças, elas não aguentam esse ritmo. Então, se Jacó fez uma leitura e tinha alguém com ele que ele precisava dar um ritmo menor do que o de soldado, Jesus também vai ter uma leitura do boi bravo que você é e que você precisa ter um ritmo, mas que ele vai puxar, ele vai. Aleluia. Ele não vai deixar você parar? Não vai, nunca mais. Então, eu não quero sair desse carro nunca mais. Ficar atrelado ao boi velho, ao meu Cristo, que vai puxar, que vai me ajudar na hora que eu quiser pular, sapatear, me soltar e falar, cara, não tenho o que fazer, vamos comigo. Aleluia. Vamos para frente. Amém. E aí Jacó leva em segurança até a jornada dele, todo mundo com vida. Vaca, ovelha, criança, mulheres, idosos. Aleluia. Ele poderia empolgar com aquela proposta. Cara, que honra! E com quem queria me matar, nós vamos caminhar agora com a proteção de quem veio para me matar, com 400 soldados, vamos embora. Então você precisa fazer uma leitura espiritual com quem você vai caminhar. Tem um ritmo para você. E de repente a gente se empolga. Não, vamos sair correndo, vamos fazer, porque ó, é de Deus. É meu irmão, 400 soldados não é de Deus para você, não. Você tem responsabilidades que não vão aguentar andar naquele ritmo, então calma. Aleluia. Vai no passo que Jesus permitir que você vá, para chegar. Amém. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Amados, vamos entrar no assunto, não é? Então, vamos lá. Uma aliança de sangue invadida, outra aliança de sangue, não é? Aliança não desfeita legitimamente compromete e influencia a próxima aliança. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando a respeito do casamento. Se nós saímos de uma aliança de sangue sem a legalização, sem aquilo que é o protocolo de Deus, nós não estaremos vivendo uma aliança legítima diante do Senhor. Uma aliança onde não haja aquelas ilegalidades diante do Senhor. Nós cumprimos, às vezes, o protocolo da terra, às vezes até o protocolo da alma, mas não cumprimos, às vezes, o protocolo espiritual. Às vezes há uma atração sexual, há uma compatibilidade de alma, mas não há uma compatibilidade no espírito. E isso tudo precisa ser conquistado e alinhado. Primeiro casamos no espírito, a mesma fé, o mesmo Deus, a mesma palavra, a mesma direção.
não é? Nós vamos caminhando dessa maneira. Aí a alma é conquistada e o corpo vem junto. Mas o que acontece na grande maioria dos casamentos é que está tudo invertido. Casou-se em primeiro lugar com a sexualidade, depois temos até um vínculo de alma e o espírito ainda não aconteceu nada, não é? E isso quando está numa situação razoável. Agora, existem casamentos que não têm compatibilidade sexual, não têm compatibilidade de alma, e não têm compatibilidade no espírito. Então, o que precisamos fazer para alinhar tudo isso? Estamos dando os fundamentos que depois nós vamos caminhar em cima deles, porque os fundamentos da palavra de Deus, ele nos liberta e ele forma fortalezas na nossa vida. Assim como os fundamentos do adversário transformam aquelas fortalezas que nós temos que destruir para levar todo o pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo, assim também os fundamentos de Jesus Cristo para nós, da palavra de Deus para nós, ela traz as fortalezas do Senhor. E habitamos nesse lugar glorioso que Deus preparou para nós, pela sua palavra. Então, está colocado assim, ó. Deixa eu ver aqui de novo. A aliança não desfeita legitimamente compromete e influencia a próxima aliança. Qual é a próxima aliança? A aliança com os pais para a aliança do casamento. Nós tínhamos uma aliança com os nossos pais. E nós vamos sair para a aliança do casamento. Então, como é essa retirada? Como é essa saída da aliança dos pais para a aliança do casamento? O homem precisa ter uma postura e a mulher precisa ter outra postura. Então, primeira coisa, o marido precisa entender que ele morreu como Cristo morre. Lá no novo nascimento dele, se ele já é um crente firmado na palavra, ele morre como Cristo morre. E ele entende que a vida dele agora vai ser pela esposa. Então, ele tem que tomar isso posicionalmente. Às vezes vemos casamentos que estão dando certo, porque essa pessoa já tem esse entendimento de alguma maneira, o Espírito Santo traz isso e a pessoa se casa, verdadeiramente se casa. O Espírito, homem e corpo está casada. Mas nós estamos tratando aqui a respeito de pontos para requerermos diante de Deus para que o casamento se consume à maneira de Deus. Por isso estamos levantando esses pontos. Esses pontos são para aqueles que não têm um casamento, vamos colocar assim, dentro do esquema do Senhor de maneira perfeita. Então, vamos lá. A aliança de sangue do casamento invalida a aliança de sangue do nascimento. Você entende? Houve uma aliança do nascimento, essa pessoa agora, ela vai se casar. E o que é necessário ela fazer? Deixar pai e mãe. O homem deixa pai e mãe. O Senhor fala isso lá em Gênesis capítulo 2. E o homem deixa pai e mãe. Ele vai deixar uma família para trás. Porque ele vai constituir uma nova família. E para isso ele precisa se cobrir, que é o que está escrito aqui. Para que uma nova célula familiar surja em saúde, porém, desde que seja uma aliança de casamento legalizada e consumada pelo homem e com o consentimento da mulher. A mulher também tem que falar adeus para o pai e para a mãe, e ela vai falar, a autoridade do pai, eu estou te deixando. As figuras de autoridade, a mulher sai dessa primeira figura de autoridade e vai entrar agora na autoridade do marido. É isso que Deus fala, porque a mulher não tem autoridade em si mesma. A mulher é sempre coberta por uma figura de autoridade, normalmente a figura masculina. Mas quando é só a mãe, tal, ainda assim, é uma figura de autoridade. Mas a palavra de Deus está falando, olha, você corta o cordão umbilical, você corta os laços daquilo que havia na sua casa. Por isso nós, como mulheres, os homens que vão orar pelas suas esposas, devem entrar com esse tipo de entendimento também diante do Senhor. Senhor, eu estou requerendo, sim, a pessoa que se casou e se separou, se divorciou, precisa desligar-se. Isso aí, amados, nós precisamos ter essa separação até do nosso cônjuge. Por quê? Porque ainda que nos tornemos um com ele, enquanto ele não está de acordo com aquilo que é a palavra de Deus, nós precisamos nos guardar até do relacionamento do nosso cônjuge. Imagine do ex. Porque o ex, quando ele vem, é quando a pessoa se casa e ela vem para um novo casamento porque divorciou, o ex vem junto. É o que nós estamos falando, sempre um casamento requer morte. Então, se havia uma outra pessoa na sua vida, é preciso requerer a morte. E ainda tem que ver os princípios da palavra de Deus para legitimar esse casamento, porque segundo casamento é uma coisa que sempre precisa ser analisada à luz da palavra de Deus. Não dá para fazermos qualquer casamento, porque a gente separou, já eram crentes, já tinham conhecimento da palavra, se separaram porque houve adultério. O que aconteceu de verdade? Então, a luz da palavra de Deus precisa checar, aliás, cada caso é um caso. E nós temos que olhar aquilo e dar o veredito de acordo da palavra de Deus. E sim, um novo casamento precisa ser sempre um casamento virginal, de ambas as partes.
Ah, irmã, mas eu estava no mundo. Sim. Então, querida, exatamente. Então, nós precisamos aprender a usar os princípios da palavra de Deus, irmã divina. Usarmos os princípios. Então, é preciso entender que sempre um casamento, ele inclui uma nova célula familiar. Não dá para você entrar num casamento com a bagagem do passado. Por que Jesus, ele quer se casar conosco e ele fala para nós, vai se descontaminando do mundo? Porque ele não vai levar para a família dele aqueles que querem ficar com as contaminações do mundo, que estão agarrados naquilo que é a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Ele quer que nós nos limpemos para poder ser a noiva. Então, estamos num processo de santificação para encontrarmos com o noivo amado. Então, nós precisamos desse entendimento, sim. Quando vamos nos casar, é necessário que cada um de nós tomemos uma atitude de morrer. O marido e a esposa. E aí vai falar assim ainda. Porém, desde que seja uma aliança de casamento legalizada e consumada pelo homem e o consentimento da mulher, o sim dos nubentes na hora do casamento precisa ser sim, 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 não, não. Vai casar? Tem um sim, sim aí, um sim aqui, um sim aqui. Um sim na tua boca e um sim no teu espírito. Você está pronta para a renúncia? Você está pronta para a morte? Porque casamento é morte, amados. Porque você vai ter que dar espaço para essa pessoa. Você vai ter que dar a sua liberdade para essa pessoa. Você vai ter que se submeter a essa pessoa. Ambos se submetem, porque o marido também tem que se submeter à esposa, porque senão não tem como viver. A esposa tem os seios, ele tem os seios. Cada um tem um desejo. Um gosta mais de macarrão do que de arroz. Agora, nunca vai se fazer macarrão? Nunca vai se fazer o tal do arroz que o marido gosta? Sempre macarrão, macarrão, macarrão? Dá para entender o que eu estou falando? Então, amados, o sim não que se manifesta na falta de posicionamento legal e espiritual de cada um dos nubentes, por ignorância espiritual das implicações legais desse contrato, faz com que o casamento não se cumpra nos padrões de Deus. Há um sim na boca, ah, tudo bem, estou casando com você, mas por dentro há um não muito grande. Então, hoje, queridos, eu tenho aqui uma prática para fazer, né? Que eu estava orando, pedindo ao Senhor. Eu creio que nós vamos fazer amanhã, que hoje eu creio que o apóstolo tem aula. Nós não queremos nos estender, porque é o mesmo Zoom, não é? Então, o que nós precisamos entender, amados, que você faça de lição de casa hoje. Senhor, por que eu me casei? Faça como lição de casa hoje. Por que eu me casei? E como eu me casei? Havia sim, não? Sim, não? Ou havia sim, sim? Como eu me casei verdadeiramente? Qual era o meu interesse de ter esse marido? Porque às vezes, amados, nos casamos por fugir de casa, nos casamos porque o nosso pai é violento e a gente não suporta mais aquela situação, nos casamos porque a nossa mãe é dominadora, nos casamos porque temos interesse de mostrar, tá vendo? Agora eu tenho marido, nos casamos para afirmar o nosso poder de sedução, nos casamos porque achamos que aquela pessoa vai nos dar uma vida boa, nos casamos porque queremos ser aquela pessoa que não precisa cuidar da casa, porque agora eu tenho alguém que cuida de mim. Nos casamos para preencher os vazios do nosso coração. Nos casamos para que essa pessoa nos faça feliz. Não nos casamos para ter a completude a completude que Cristo nos deu já está em nós e aquela pessoa vem para acrescentar aquilo que Deus já deu para nós. Então, é para isso que nos casamos. Então, estamos bem resolvidos por dentro. Foi assim que você se casou, bem resolvido por dentro? Casamos porque, de alguma maneira, podemos ter entrado numa gravidez indesejada. Casamos porque fizemos sexo, e aí fica difícil, né? Agora eu já fiz sexo com ele, então eu já fiz sexo com ela, então eu tenho uma responsabilidade. Casamos porque perdemos a virgindade, agora queremos que aquela pessoa assuma a virgindade que ele fez com que a gente perdesse, seja marido, seja a esposa. Então, nós precisamos entender por que nos casamos. Faça essa checagem hoje. Outra coisa que precisamos entender, amados, está aqui mais para baixo um pouco. Você se casou e o seu esposo se tornou pai de seus filhos ou ele é seu marido? Quem ele se tornou? A sua esposa se tornou mãe das suas filhas, dos seus filhos, ou ela é sua esposa? Às vezes nós falamos, ai, pai, ai, mãe, pega aqui. Ela é mãe dos seus filhos, ele é pai dos seus filhos. Na verdade, ela é sua esposa, ele é seu marido. Então, às vezes, até no nome, nós começamos a transferir algum tipo de sentimentos. Nós começamos, às vezes, a nos esfriar, porque olhamos aquela pessoa só como pai dos nossos filhos. Não mais aquele que está comigo e ele tem aquele jeitinho bom de estar comigo e ele é a pessoa que me faz falta. Entre o filho e o marido, com quem você fica? Às vezes nós entendemos, amados, que nós temos que proteger os nossos filhos. Os filhos são herança do Senhor.
Mas eu sou com meu esposo. Meu filho é uma extensão de mim, mas eu sou uma com meu esposo. Você entende? É uma questão de princípios da palavra de Deus. Eu estou falando que os nossos sentimentos, às vezes, obscurecem os princípios da palavra de Deus diante dos nossos olhos. E é muito, então. Sim. Aí chega o filho novinho, aí o que acontece? A esposa já tem que amamentar, já está com o seio dolorido, já tem que amamentar, a criança acorda de noite, já tem que amamentar, e às vezes o marido não é tão presente naquele cuidado com a criança. E aí chega na hora de ter, às vezes, a intimidade, o bebê nunca propicia nenhum momento para estar na intimidade com o marido, nunca tem um jeito de se arrumar, deixando de ser a mãe e voltando a ser aquela esposa bonitinha, arrumadinha para o esposo, na hora de deitar, na hora de dormir, é sempre a mãe com o cabelo lá em cima, com aquele cheiro. Você está falando de um aspecto, a irmã falou de outro, tá? Ah, tá. Você falou ficou com o marido ou com o filho dentro já num convívio de família, né? Então, Ah, você está tá. sendo mãe ou esposa? E ela está falando que ficou com os filhos no divórcio, ela optou pelos filhos, né? Então, vocês estão falando de coisa diferente, tá? Sim, eu não estou falando, às vezes, do filho, como a irmã falou, né? Fiquei com os filhos, mas eu estou falando no sentido da comunicação, da chama acesa dentro do casamento. Quando chegam os filhos, o que nós fazemos? O que o marido faz? Quem passa a ser o seu alvo de maior atenção? Ele é muito pequenininho, ele precisa de mim. Claro que ele precisa. E seu marido deixou de precisar, e você deixou de precisar do seu marido? Ou às vezes já o relacionamento não está bom, e como meu esposo fala, nós pegamos uma entrelinhas e nos refugiamos com o nosso filho, porque não queremos estar com o nosso marido. E o bebê, né? Você sabe, né? Está acordadinho ainda, não vamos fazer barulho. Então, amados, são coisas que nós precisamos checar no nosso coração. Por que você se casou? Os filhos chegaram, você manteve a chama do teu casamento? Ou o filho substituiu a chama? O seu esposo, ele é pai do seu filho ou ele é seu esposo? A sua esposa é mãe do seu filho, da sua filha, ou ela é sua esposa? São coisas, amados, que a palavra de Deus deixa claro, mas o dia a dia e aquilo que entra na concepção humana, mundana, aquilo que o adversário deixou para que colocasse as coisas no nosso pensamento, elas vão chegando e a gente vai se enganando com aquilo que nós pensamos que é legal, porque há um sentimento por trás disso. E sentimentos são enganosos, sentimentos são perigosos. Me lembro, há muito tempo atrás, eu ouvi uma pregação da Thalita Pereira, e ela falou a respeito de sentimentos pautados no Salmo 1. E ela falou a respeito de bem-aventurados são aqueles que não andam no caminho dos pecadores. E ela colocou ali como sentimentos pecaminosos, emoções pecaminosas. Não se detêm, não se assentam. Então, amados, e foi uma palavra profunda que marcou meu coração. E ela trouxe ali nesse aspecto, no aspecto de sentimentos, das emoções pecaminosas que fazem com que nós nos detenhamos, nós começamos a andar com elas, começamos a nos deter nelas e começamos a nos assentar para bater papo com as nossas emoções, e nós vamos perdendo aquilo que é verdadeiro. E vamos tirando as raízes da nossa vida do rio das águas por conta das emoções. Então, o casamento vem, ele é carregado de emoções, principalmente as mulheres que são emocionais, não é? Então, o que vai acontecendo? E o homem é racional, então ele vai vendo tudo pelo raciocínio lógico, ele vai julgando. Mas a mulher não, a mulher tem emoções. A mulher, ela é aquela que está olhando para a sua própria vida e é tudo misturado. Agora, o homem, ele é centralizado. O homem, eu ouvi uma vez o Cláudio Duarte falando, o homem, ele é uma caixa, a mulher é uma macarronada. Eu não sei se ele tirou de algum lugar isso, não é? Mas é uma coisa verdadeira. O homem, ele trabalha em caixas, em setores. Agora, a mulher mistura tudo. Às vezes você vai conversar comigo, eu começo a falar de uma coisa, daqui a pouco eu estou em outra, e outra, e outra, e outra, e outra, quando você vai vendo, aí tinha pessoa falando, não, mas eu entendo o que você fala, mas eu já mudei várias vezes para chegar, às vezes, num ponto, faz aquela volta, é uma macarronada comprida, mas é um macarrão daqueles espaguete, daquele ninho que começa e não termina nunca mais. Essa é a mulher. Nós temos a nossa emoção aflorada, e às vezes as emoções começam a surgir, e o homem começa a raciocinar no relacionamento, e nós vamos nos distanciando. Então, onde está o seu relacionamento agora? E qual é a sua parte de reacender essa chama? Que às vezes, sim, sanguínea. Então, nós temos que reacender a chama onde nós permitimos que ela se apagasse. A irmã, mas eu não tenho mais nenhum sentimento pelo meu esposo. E o sentimento foi Deus mandou você andar pelo seu sentimento? É uma pergunta séria. Mas eu não sinto mais nada pelo meu esposo. Eu não sinto mais nada pela minha esposa. Agora, eu quero te perguntar com seriedade, olhando nos teus olhos. Deus te mandou andar por sentimento?
Ou o Senhor faz renascer aquilo que está morto? Ah, o meu sentimento morreu, tudo bem, mas eu sou o Deus que ressuscita. E nós vamos precisar entender, amados, que existem sentimentos que nós vamos ter que pôr na presença de Deus e falar, Deus, está morto, não tem mais atração, não tem mais desejo de estar perto, morreu, morreu. Mas será que Deus não tem uma ressurreição para você? Será que o teu sentimento ficou mais importante que a palavra? Porque se sentimentos nossos ficassem mais importantes que a palavra, Jesus não falaria, faça-se a tua vontade. Porque os sentimentos e os pensamentos de Cristo estavam focados em não querer ir para a cruz. Porque ele foi muito claro com Deus. Os sentimentos e o desejo de Cristo era não ir para a cruz. Mas ele falou, seja feita a tua vontade. Então, às vezes, nós minimizamos a força do evangelho porque estamos pautados em sentimentos, em raízes de amargura. Estamos andando, nos detendo e nos assentando. Para comer com emoções erradas, com pensamentos errados, com coisas que estão nos intoxicando, nos contaminando, e depois nós vamos ser como a palha que o vento leva. O nosso casamento, amados, é uma instituição e, portanto, indissolúvel diante dos olhos do Senhor. Quem constituiu o casamento foi Deus. Então, nós precisamos, sim, amados, lutar até o final pelo nosso casamento. Existem mulheres que falam, nossa, mas está muito difícil. Mas Deus, até quando vai isso? Mas e se ele não quiser, o que vai acontecer? Houve moças, houve irmãs que eu tive que falar, se seu esposo verdadeiramente não quiser, depois de você ter feito tudo o que Deus mandou você fazer, Deus mesmo tira ele. Porque Deus é justo. Mas será que confiamos em Deus nessa profundidade de saber que vamos fazer o que ele nos mandou fazer e depois, se aquela pessoa não quiser verdadeiramente se converter ao Senhor, ele vai tirar? Porque às vezes estamos pensando só no nosso sentimento e esquecemos que Deus às vezes nos levanta por instrumento de justiça para dar oportunidade àquela pessoa se arrepender até o final e depois, quando ela se chegar diante do Senhor e falar, Senhor, não me deu oportunidade, ele vai puxar a tua ficha e a ficha do seu esposo, da sua esposa e vai mostrar, olha o seu esposo aqui lutando por você. Olha a sua esposa aqui lutando por você. Como assim eu não te dei oportunidade? Sabe o que é ser isso? É ser instrumento de justiça diante dos céus do Senhor. Onde Deus vai poder falar com propriedade. Agora você está fora. Eu julguei a tua causa, você está fora. Você entende, amados? Às vezes Deus está te chamando e me chamando por instrumento de justiça na vida de uma outra pessoa. Nossa, pastora, mas e eu? Ele não está preocupada comigo? Claro que está. Para isso, ele deixou o Espírito Santo de Deus com todas as suas nuances para a sua vida e para a minha vida. Você precisa de um consolador? Ele está presente. Você precisa de um marido? Ele está presente. Você precisa que alguém acalente as suas emoções? Ele está presente. Você precisa de alguém para suprir as suas necessidades? Como eu já dei testemunho aqui, do financeiro nosso? Ele está presente. Agora, nós vamos ter que decidir com qual seriedade nós encaramos o Evangelho. Porque, afinal, fomos comprados por preço, não somos mais nossos. Mas talvez a nossa maior dificuldade seja que sejamos donos ainda na nossa própria vida. E você precisa entender quem é o dono da sua vida. Eu preciso entender isso. Então, essa parte aqui, ó, você assume o seu casamento e quando chegam os filhos, você continua assumindo o seu casamento ou você passa a ser a mãezona da casa e o paizão da casa e não mais passa mais para a esposa e a esposa. O filho tomou conta do ambiente. E essa inversão de valores vai trazer prejuízo para você, para sua casa, para sua família. E ainda que eu coloquei, bem, eu assumi esse casamento, você assumiu o seu casamento, não me tornei a mãe. Outra coisa, amados, que precisamos ver. Casamento. Às vezes nós entramos, existem casamentos que conhecemos, amados, que a pessoa, ela se tornou mãe do marido. Mãe do marido, sabe por quê? Porque o marido é infantil. E aquela mulher foi atraída justamente pelo senso de proteção que ela precisa exercer em alguém. E aí o que acontece? Ela se torna mãe do marido. E o marido nunca assume seu papel, nunca amadurece, está sempre infantilizado, porque a mulher continua permitindo que ele veja a vida dela como a mãe que ele não teve, ou que ele se decepcionou, ou que verdadeiramente era órfão, não tinha mãe. Então, qual é o seu papel dentro do casamento? Você já prestou atenção se você é mãe do seu marido, ou se você é esposa do seu marido? Você está perpetuando a carência de filho que ele teve, ou você está se posicionando como mulher que Deus deu você para ele? Você não é mãe dele. Você não tem a obrigação de satisfazer as egocentrices dele, a infantilidade dele. Ah, mas sabe por que eu vou fazer isso? Porque, sabe, ele fica tão triste. Deixa ele se entristecer, amada, porque às vezes a tristeza dele é para a morte.
A tristeza dele é segundo a carne e é para a morte. Deixe ele se entristecer pelo Espírito de Deus. Conte a real para ele. Fale o que a palavra de Deus está falando quando o Espírito Santo de Deus te mandar. E faça com que ele cresça. Comece a ser ajudadora dele. Quando ele falar para você, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero viver nessa maneira. Amados, nós tivemos um casal que teve um sonho há muito tempo atrás e eles vieram contar. E assim, eu vou trazer a interpretação do sonho. Mas a interpretação do sonho era que a mulher ficava muito feliz quando o marido assumiu o papel de protagonista na vida deles. Havia uma alegria naquela mulher. Ela vinha e contava ao meu esposo. Ela falava, você viu, pastor? Meu esposo, ele está trabalhando assim, assim. E havia uma alegria. E eu creio que a maioria das mulheres querem logo que o esposo se transforme. Né? Houve um sonho, né? Não sei, foi você? Eu que sonhei. Então, meu esposo que sonhou sobre isso. E esse sonho, ele está, assim, pautado em muitos trabalhos que eu fiz, em muitos lugares, de libertações, assim, de princípios da palavra de Deus. Por quê? Porque a mulher, ela quer, amados, que o marido assuma o lugar de protagonista. Porque muitas vezes não estamos mais aguentando o peso de ser o sacerdote da casa, o profeta da casa, o rei da casa, o governante da casa. Porque estamos no lugar errado. Então, é exatamente isso. Aquela mulher, ela tinha satisfação de que o marido estava assumindo o seu lugar. Ela ficava contente e ela vinha celebrar aquilo e contar com toda alegria para a vida do meu esposo no sonho. Então, amados, nós precisamos entender bem. Deus está falando com você profundamente que é um casamento saudável. Oriente o seu casamento pela palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como mais séria do que os seus sentimentos. Deus não é injusto. Evidentemente, ele vê o teu sofrimento. Mas ele terá um momento certo para estabelecer juízo. O povo de Deus estava há 400 anos debaixo do jugo de Egito. Mas o Senhor, ele se levantou. Quando encheu a medida de iniquidade daquele povo, o Senhor se levantou e executou juízo poderosíssimo contra aquele povo. E às vezes nós não temos essa paciência de esperar. Não que nós queremos a vingança, nós queremos o juízo para arrependimento, porque quando a presença de Deus chega, ela vai executar juízo. Como fez com Nabal. A presença de Deus chegou. Abigail, quando foi anunciar, olha, o rei esteve aqui. Eu executei misericórdia diante dele, eu busquei a misericórdia dele, e ele poupou a nossa vida. Agora, qual caminho você vai seguir? E ali se estabeleceu o juízo, o coração dele se endureceu. O coração de Faraó se endureceu, Deus executou juízo. Deus não é injusto, querida, querido. Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. E aí depois vamos para frente. Aí no caso aqui vai falar quais as causas desse comportamento. Uma das causas desse comportamento é quando não deixamos pai e mãe, é quando fornicamos e quando não morremos diante da cruz do Calvário. Por quê? Quando fornicamos já ficamos presos no primeiro parceiro. E aí o marido vai chegar em casa já trazendo uma bagagem, às vezes de uma parceira, às vezes de vários parceiras que teve. Vai chegar na vida ali, nova com a esposa, ele vai trazer todo o seu histórico sexual para junto do casamento, junto daquela cama. E é necessário uma limpeza no histórico sexual. Porque, como nós dissemos, aprendemos, né, com a Neuza Tioca há tanto tempo, ele se juntou com uma pessoa. Agora, quando ele se separou dela, parte dela veio, parte dele ficou para ela. E aí ele vai começar, agora eu vou começar o meu casamento. Só que ele fornicou durante muito tempo. E aí, com várias pessoas, ou com uma só, não importa. Todas essas pessoas estão sendo apresentadas no casamento, no seu leito. O seu leito precisa ser santo. E precisa ser purificado. Aquele que se junta a uma mulher se torna um com ela, a uma prostituta se torna um com ela. Então é importante nós entendermos os procedimentos do casamento legítimo diante do Senhor. Porque, amados, a fornicação, ela como é diante do Senhor, ela adultera a nossa sexualidade. Ela modifica a nossa sexualidade, a fornicação. E ela quando formos falar mais para frente a respeito da fornicação, a fornicação é um ato de ódio. E às vezes geramos crianças em fornicação e não sabemos porque a criança é em bastardia, ela não pode entrar na congregação do Senhor até a 10ª geração. E às vezes não entendemos porque a criança está debaixo de tanto ódio, porque foi o ambiente no qual ela estava sendo gerada. Amados, tem muita coisa na palavra de Deus que nós precisamos entender um pouco melhor para levarmos um casamento de uma maneira mais poderosa diante do Senhor. Então, é como a irmã está falando, creio que meu ex trouxe milhares porque descobri que ele vivia nos prostíbulos. Então, imagina, como ficou o leito. Não havia uma pessoa só com ela, havia várias pessoas junto com eles. Todas as prostitutas que ele se deitou, se ele não se limpou delas, elas estavam ali, presentes no casamento. Hoje,
hoje não, esses dias, eu ouvi uma pessoa falando para mim, ela falou o seguinte, Fátima, então por que eu fiquei com esse monte de gente? Por isso será que a minha cabeça ferve desse jeito? Eu trouxe um monte de governo para dentro da minha cabeça? Olha o entendimento que essa mulher teve. Se o marido traz governo, imagine, se um homem traz governo, então quantos governos estavam puxando ela de um lado para o outro? Governos de prostituição, governos de roubo, governos de lascívia, governos de sedução, porque cada um deixou uma parte deles dentro dela. E ela entendeu que cada um deles poderia estar governando a vida dela e ela estaria perdida. Você entende? O que acontece com os filhos que nasceram nesse período de fornicação? Então, eles são bastardos, eles precisam ser, precisa ser perdoado esse pecado, amada, e ser arrancado também esse espírito de ódio, no qual, nesse ambiente no qual eles foram gerados, amém? Gestados. O meu filho nasceu num ambiente de ódio, porque foi filho de fornicação. Eu e meu esposo estávamos em amaziamento. Então, foi gerado numa aliança profana. E ele era bastardo e ambiente de ódio. Precisamos arrancá-lo desse lugar, entende? Então, vamos lá, mais para frente um pouquinho. E quando também não acontece na mulher, quando ela não assume o esposo como autoridade nova sobre ela, visto que ela não é autoridade em si mesma. Sabe aquelas mulheres que entram e continuam debaixo da autoridade da mãe, continuam debaixo da autoridade do pai, e tudo é a casa do pai, a mãe. Aí aconteceu um problema, mãe. Aconteceu outro problema, pai. Não, é marido. Marido, é nessa hora. Eu estou com problema. Porque senão, como ele vai exercer sacerdócio se nós não apresentamos os nossos problemas para ele apresentar diante de Deus? Porque estamos apresentando lá na célula passada, no núcleo familiar passado. O Senhor terá, amados, que trabalhar na nossa vida. Às vezes estamos, como o apóstolo sempre fala, Amazonas, Lilith, Isabel, estamos aquelas mulheres impositivas, que queremos que o nosso marido faça aquilo que nós queremos. Como diz a palavra de Deus lá, isso é maldição, amados, e você tentará influenciar o seu esposo. Mas o teu governo acabará sendo dele. Então precisamos entender que essa palavra influenciar está sobre nós como maldição, e rompermos isso. Em nome de Jesus. Vamos rapidamente para encerrar, e amanhã eu vou deixar, nós vamos fazer uma limpeza aqui, em nome de Jesus. Na nova aliança de sangue, realizada no casamento através do ato sexual, debaixo da autoridade do homem no civil e da consumação do casamento através do ato sexual, a postura interior dos nubentes, de acordo com a palavra de Deus, ela vai corroborar para que exista casamento ou não, como eu estava dizendo. Se a mulher não tem a posição de se submeter e se o homem não tem a posição de deixar, não teve casamento. O homem precisa assumir a nova célula familiar através de algo posicional. Eu me visto e posso vestir minha esposa, meus filhos, a minha nova família. Se assim não for, os atos sexuais, a autoridade do sangue, que é o sêmen, liberado na relação sexual, estará ali dizendo que é para a esposa ser rejeitada, pois não está legalizada. Você entende isso? Um ato sexual pode levar. Aí depois, toda relação sexual que for realizada sem se assumir cada um o seu papel no casamento, ambos estão dizendo aos demônios, podem pegar, são rejeitados. Isso é sério. Depois, a postura do marido e da esposa na relação sexual pode desencadear para ambos ou a santificação ou a contaminação, justamente por causa da atitude interna de cada um. Se não há respeito, se não há honra, se não há aceitação, se não há companheirismo, entre outras atitudes positivas em relação nesse relacionamento, está fadado a atrair demônios. Não desliga do pai e da mãe. A mulher não se submete. E atitudes internas vão chamando demônios, porque Satanás, ele lê no mundo espiritual e sabe que você não está ali, nessa relação. Aí depois, porém, se essas manifestações de união e de unidade entre os dois, vai operar quem? A santificação. Irmã, misericórdia mesmo. Operará seu papel, pois o Espírito Santo estará presente, como Deus fala em Hebreus capítulo 13, digno de honra, seja todo leito, sem mácula, sem prostitutas no meio, sem mulheres que adulteraram, sem demônios, sem pombagiras no meio, sem os exus da sexualidade, sem os parceiros antigos, e sem o pai e sem a mãe.
sem a autoridade do pai e da mãe, da parte da mulher, da parte do homem. Limpeza externa, limpeza interna. Então, amados, eu queria deixar isso para nós, e aqui o 14 eu coloquei, a nova aliança no meu sangue. Glória! Então, nós podemos revogar tudo isso, porque temos um sangue que fala a nosso favor. Um sangue que foi legitimado, nascido de mulher, que quebra toda a manifestação das alianças do nascimento, das alianças que não queremos assumir agora. E nós, como mulheres ou como homens que estamos lutando por um casamento saudável, temos todos esses princípios aqui para falar diante do Senhor. Satanás não vai ficar com meu esposo, os demônios não ficarão com minha esposa, e Deus vai operar a nosso favor. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então é isso que nós precisamos falar hoje. Vamos orar para encerrar? Em nome de Jesus. Eu não sei se você tem alguma coisa para falar. 9 e 7. Amém? Quando a pastora falou a respeito de filhos que são criados só com a mãe, por qualquer circunstância, dificilmente essa mãe consegue trazer um ambiente de paternidade. Sim, Geralmente, essa criança ela vai ter marcas profundas de orfandade. sim, Mas isso também tem quando é criado com o pai, é verdade. Mas com o índice de aproveitamento criado só com a mãe é enorme. Eu me lembro de uma pregação do pastor Ricardo Costa a respeito da igreja que adora a Maria. E ele fala qual é um grande problema dessa igreja? A falta de paternidade. Lá só tem mãe. Então, essa igreja que ela adora a Maria, que ela exalta a Maria, ela só tem mãe. E ela não tem aquele momento onde as crianças estão fazendo aquela bagunça, aquelas coisas dentro de casa, e a mãe olha e fala assim: a hora que o seu pai chegar, eu vou conversar com ele e ele vai sentar com vocês. E aí dá aquela aquietada no negócio. Então, nessa igreja não tem pai. Então é só mãe. E não tem regência, vira uma bagunça. sim, Porque a mãe, ela não consegue exercer um campo total de autoridade, onde ela tem um papel dela fundamental, mas ela não tem todo o domínio da autoridade para realmente colocar o filho para andar. Então precisa dessa figura. Quando uma criança é criada só com a mãe e ela consegue exercer um equilíbrio de um papel onde ela consegue exercer paternidade, eu considero ela uma heroína. sim, Porque é um campo muito difícil de ser conquistado, quase impossível, sim, na verdade. E aí o que acontece? Essa mãe, geralmente, ela se perde, porque ela entra no desequilíbrio, porque ela fica tão perdida dentro daquela função que não é dela, e ela parte, geralmente, para a violência, ela se torna agressiva, ela xinga as crianças o dia inteiro, amaldiçoa, bate, aí ela parte para o outro lado, ela quer exercer um autoritarismo. sim, Então, ela arrebenta a criança de bater porque ela está perdida, ela precisa solucionar aquele problema, mas que não está nos ombros dela. Então, por isso que ou aquela mãe que deixa fazer tudo o que quer e a criança fica toda arrebentada, ou aquela mãe que arrebenta a criança e a criança também fica toda arrebentada. Então, hoje tem um monte de gente com marcas profundas na alma de tanto que apanhou, de tanto que foi massacrada pela mãe. E tem gente que está também numa largueza tremenda de tanto que a mãe falou, não, vai fazendo aí. Eu nem sei o que eu faço. Eu vou pôr comida aqui dentro dessa casa, pagar água e luz, ter um teto para não chover na nossa cabeça. Do resto, seja lá o que Deus quiser. é verdade. E aí a coisa desanda. Isso. Eu estou te avisando que também quero falar um pouquinho mais encerrar. Tá. Então, o que acontece é isso daí. Então, amados, eu queria só, na minha parte aqui, falar mais uma coisa. Em Provérbios está escrito assim: filho meu, não se aparte dos mandamentos do seu pai, dos ensinamentos da sua mãe. Amém. Quem dá o mandamento é o pai. O pai chega e fala, faça. A mãe ensina. Por que vamos fazer? Olha que sério isso. Olha o equilíbrio. O pai fala, faça isso. E a mamãe vem e ensina. Ela traz o esmiuçar do mandamento do pai. Essa também é uma função da igreja. Deus fala, faça, e a igreja esmiuça o que é para fazer. Mas olha dentro do contexto de casamento, como se estabelece um relacionamento equilibrado dentro do casamento. O pai chega com essa ordem, com essa orientação, com esse direcional, com essa projeção, com essa direção certinha, a flecha que vai pegar no lugar certo, e a mãe vem ali e trabalha todo o porquê de fazermos dessa maneira. É muito maravilhoso tudo isso. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Você vai orar? Encerrar? Agora.
Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos por esse dia, por essa escola, pela tua palavra, Sim, e que nós apliquemos tudo isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Queremos realmente ser casados, não queremos mais ser viúvas ou viúvos de marido ou esposa vivo. E temos aqui esse propósito nessa escola, e o Senhor está limpando as nossas vidas. sim, O Senhor está nos trazendo um ambiente propício para que alcancemos isso. Nosso Senhor está formando dentro de nós e nos dando condições de aplicarmos a tua palavra para resgatarmos os nossos relacionamentos. sim, meu Então, Deus. por favor, Pai, nos ajuda. Temos que morrer primeiro. Temos que realmente crer naquela chamada de nos negar a nós mesmos, de carregar a Sim, nossa cruz e de seguir ao Senhor. Então, sim, por favor, nos ajuda. Sabemos que é um trabalho árduo, difícil, não queremos, muitas vezes estamos presos na justiça. É injusto eu ter que fazer isso sozinha, é injusto eu ter que fazer isso sozinho. O Pai. culpado desse relacionamento está assim, é ela ou ele, e agora eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que mudar, eu vou ter que Sim, gerar, eu vou ter que fazer. Pai, que nós abramos mãos da nossa justiça própria, daquilo que nós fomos injustiçados, daquilo que está doendo, está sangrando, e entendamos, ó Pai amado, que se aprove ao Senhor manter-nos lúcidos nesse relacionamento, agora a responsabilidade é nossa. Se sim, foi removido de nós a ignorância e tem trazido tanta coisa aos nossos ombros, agora é para nós colocarmos em prática. sim, Então Pai. ajuda cada irmã, cada irmão que está ouvindo e se expondo a esse ensino, a não ficar mais se pautando na injustiça, não ficar mais olhando, comparando, falando, não, ele não merece, ela não merece, eu não vou fazer mais nada. Pai, em nome de Jesus, que nós entremos por uma porta onde o Senhor merece, Sim, onde o Senhor merece uma obediência irrestrita das nossas vidas à tua palavra pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. sim, meu Se Deus. tivermos que nos comparar com alguém, que nos comparemos a ti. Se Sim, tivermos que medir dor, que meçamos com a tua dor. Se sim, tivermos que realmente falar injusto, que olhemos para a injustiça que o Senhor sofreu. sim, Porque se nós nos compararmos aos homens, nós não vamos chegar a lugar nenhum. é Mas que verdade. nós nos comparemos a ti, porque aí sempre estaremos para trás, sempre sofremos menos injustiça, menos dor, menos tudo, porque o Senhor pagou um preço muito É alto, verdade, Deus. sem motivo nenhum, pelas nossas vidas. Então, por favor, nos ajuda a abrir mão dessas coisas que nos travam, desses pontos que Satanás vai colocando para colocar um fundamento errado nas nossas É vidas, verdade, para Deus. nos paralisar, apesar do ensinamento. O ensinamento vem, mas nós justificamos. É muito pesado, eu não É, quero, é injusto, ele não merece, enfim, todas essas coisas que nós já falamos. Tenha misericórdia de nós e nos remova sim, Pai. desse ambiente de engano, nos remova desse ambiente de conforto espiritual. Sim, Existe um lugar que nós precisamos lutar, precisamos romper e precisamos entrar no novo do Senhor através da fé, da perseverança, da humildade, da humilhação, do sim, arrependimento. papai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém, amém. Glória a Amém, Deus. amados. Amém. Então, Deus abençoe. dentro de casa, amém? Orar ao Senhor para que amanhã nós vamos fazer uma limpeza. Você venha com o seu coração, com seus pontos aí em ordem para apresentar diante do Senhor. Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe. Em nome Glória de a Deus. Jesus. Shalom. Até amanhã. Bom dia. Bom dia.